começando mais um Giro de Notícia! Né? São os membros, né? Seja membro aí e mande a sua arte musical. Gente, não precisa ser tão bem feito como o Artesão fez aí, né? Porque ele toca mesmo, né? Não precisa tocar nada, assim como a gente. Não precisa tocar. Exatamente. Não tem... eu tenho que ser parecido com você, exatamente. Ruim que nem nós. Barulho, pode mandar lá no grupo aí, seja membro. Você sendo membro aqui, você vai seguir lá o... né? Tem um grupo no Telegram que você vai entrar, tem um link lá na aba comunidade, né, do nosso canal ali, tem um linkzinho ali que só os membros conseguem ver, e aí vai entrar direto no nosso Telegram. E é sucesso demais. Temos aqui muitas notícias, hein? Muitas notícias, treta com Taika Waititi, tem live actions da Disney, um monte que estão sendo feitos aí, tem treta no set lá de Senhor dos Anéis, tem... o meninozinho de Stranger Things dizendo que quer fazer o Super Choque. Cara, tem muita coisa legal aqui. Vamos lá, Giro! Taika Waititi diz quando prevê que se tornará irrelevante e obsoleto. É a autocrítica do diretor depois de ser achincalhado por Thor, Amor e Trovão. Injustamente. Vamos lá, vamos ler aqui o que ele diz, o que ele quer dizer aqui, hein? Ele deu uma entrevista pro The Hollywood Reporter, né? Afirmando que em sua carreira de trabalho, os filmes muitas vezes são lembrados para sempre, mas os diretores acabam sendo esquecidos e deixados para trás. Taika Waititi disse... Aí, parece o Rogério falando. Tenho 47 anos, explicou o Waititi. Meu Deus, tire a pressão. Caraca, ele deve ter dito assim, meu Deus, eu tenho 47 anos, tirei minha pressão, pelo amor de Deus, né? As pessoas estão tão obcecadas com curtidas ou com deixar um legado sempre lembradas. Aí está a questão. Ninguém vai se lembrar de nós. Qual o nome do diretor de Casablanca? Essa aqui foi a treta, né, que rolou do... Foi! Qual é o nome do diretor de Casablanca, você sabe? Não lembro. Nem eu. E ele não tá certo? Indiscutivelmente um dos melhores filmes de todos os tempos. Ninguém sabe o nome dele. Como os diabos eu espero ser lembrado? Então, quem se importa? Vamos apenas viver, fazer alguns filmes. Eles serão obsoletos e irrelevantes em uns 15 ou 20 anos. E é assim que vai ser. Então eu vou morrer e outra pessoa vai poder fazer isso. Toda essa ideia de perseguir esta vida, nós temos que realmente trabalhar tanto? Talvez não. Olha... existe uma crítica aí, né? Eu acho que ele tá certíssimo. Aí teve uma galera xingando, tá se comparando com Casablanca. Cara, é exatamente o contrário que ele fez. Ele tá dizendo, cara, esse é um dos melhores filmes já feitos na história do cinema, né? Na história de Hollywood. E as pessoas simplesmente não lembram quem é o nome do diretor, lembram do ator, da atriz, né? O Humphrey Bogart. Mas, cara... as estrelas, elas são muito mais lembradas, né? A Ingrid Bergman e o Humphrey Bogart, eles são lembrados porque eles fizeram... não só esse filme, fizeram diversos filmes, né, também, né? Não, porque a cara deles tá lá. A do diretor, ele acaba passando, né? O Cecil B. DeMille, que, cara, foi um dos grandes cineastas da história, é outro que os filmes dele passam e a gente às vezes nem sabe que isso foi dele ou não e tudo mais. Então, eu acho que, primeiro, na minha opinião, ele tá muito certo, porque existe realmente uma pressão muito grande, né, nesse negócio do trabalho do diretor. Qual é o próximo trabalho do diretor Taika Waititi ou Quentin Tarantino e tudo mais. E eu acho que também, ao mesmo tempo, ele não tá dando uma resposta, mas ele tá dialogando com aquela fala do Scorsese. Lembra que o Scorsese falou agora no Fizemos um giro sobre isso, não? Que, poxa, ele, sabe, querendo contar histórias, meu Deus, eu tô chegando no final da minha vida e tal. E o Taika ele não tá contestando ele, mas ele tá dialogando, ele tá falando, será que a gente realmente precisa fazer? Porque assim, queira ou não, os filmes vão ficar, mas o nome do Scorsese,
sei lá, vai ser imortalizado no cinema. Mas alguns dos filmes dele, lá no futuro, as pessoas não vão saber de quem é. Lá no futuro, lá na frente. É uma discussão... É uma discussão interessante. Existem diretores que são muito mais midiáticos, né? Porque a gente tá falando aqui de um diretor que fez filmes basicamente até os anos 40 ali, né? E aí o Michael Curtis lá, que fez o Casablanca, ele fez As Aventuras de Robin Hood, que também é bem legal, um clássico, um dos clássicos do cinema aí. Mas o nome dele não é midiático, né? O nome dele ele vem atrelado ao do Casablanca, mas ele para ali, né? Ele basicamente para ali. Diferente de um Hitchcock, por exemplo, né? De um Kubrick, né? E ele viveu uma outra época, né? Porque ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, veio a época dos diretores, né? Principalmente na década de 70. A partir da década de 70 veio a época, né? Acabou o Star System de atores e começou de diretores, né? 60 e 70, né? São então, 2 décadas bem disso. O nome do Scorsese, por exemplo, ele acaba sendo muitas vezes mais forte do que dos filmes, né? O título do filme, né? Se fosse um livro, ia estar lá assim, Scorsese na capa. Assim como é o livro do George Martin ou do Tolkien, né? Só você ver esses do Martin aqui atrás. É que aqui, mas ó, o nome do Martin... Ele é maior do que o nome do título do livro. Então, assim, o Scorsese, eu acho que ele também entrou nessa... Ele já tá nessa... Né, o Curtis ainda tava numa outra época, tanto que a gente lembra do Bogart e tudo mais. Mas, eu acho que é um bom diálogo, cara, porque a vida é muito curta pra você também passar trabalhando e tentando se provar. Mas o Taika Waititi, ele é esse cara que tem uma visão mais social sobre as coisas e tudo. Ele discute muito sobre isso, inclusive nos seus próprios filmes. E ele questiona muito o próprio capitalismo, né? Assim, de que exige que você esteja toda hora trabalhando, se sacrificando, porque se você parar pra respirar, você não vai ter dinheiro suficiente pra sobreviver, né? E aí ele tá basicamente assim, será que vale a pena a gente ficar se matando, perseguindo? E eu acho que a síndrome do legado também, né? Tem muito aquela música Ouro de Tolo lá do Raul Seixas, né? Que ele chegou num ponto que ele fala assim, certo, eu conquistei algumas coisas, e aí, né? Você corre, e aí quando você chega é que nem o cachorro correndo atrás do carro. Aí chegou, opa, e agora o que eu faço? Eu acho uma discussão interessante, é uma polêmica, porque... Quando ele cita, né, quem lembra o diretor de Casablanca, aí a galera tênis verde fala assim, o quê? Como assim você não conhece o maravilhoso, o inigualável, o insuperável, o nome que está estampado em todos os lugares, Michael Curtis? Não, ninguém não é, né? São pouquíssimos diretores que têm esse negócio assim, sabe? São pouquíssimas pessoas que sabem também. Sim. Poxa, eu gosto muito do filme, mas eu também não lembrava, quando eu vi essa notícia, também não lembrava o nome do diretor não, cara. Inclusive quando eu li o Michael Curtis, não, é o Michael Curtis mesmo. Tipo, é um nome familiar. Mas de lembrar assim, ó. E o Taika, olha só, ele veio lá do cinema da Nova Zelândia, né? Ele fazia filmes pequenos lá. Ele acabou fazendo alguns filmes que fizeram um pouco de sucesso fora de lá, e aí ele foi contratado para fazer filmes em Hollywood também, né? Ele tem aí uns filmes de sucesso, já foi indicado ao Oscar. Faz filmes da Marvel, zoeiras, que, tipo, ele... as pessoas que ficam comparando as coisas, tenho certeza que ele não compara com nada, ele sabe que aquilo ali é uma comédia super leve, despretensiosa, assim como são as suas séries de TV, né? Ele fez aquela série dos piratas, que é extremamente despretensiosa, ele sabe... pra mim, eu tenho até a sensação que ele sabe que isso é uma coisa que vai ser só de nicho, sabe? Mas eu tenho muito a sensação de que ele faz as coisas que ele gosta. Mesmo, real, assim. Se vai fazer sucesso ou se não vai... Se vão falar mal e tudo. Né? O estúdio que tem que se preocupar com isso, entendeu? Eu penso... eu consigo... Vendo as obras dele e vendo como ele fala... Eu penso que quando Hollywood comprou ele, entre aspas, comprou o pacote. E assim, olha, eu vou fazer isso aqui. Se você quiser, tudo bem. Se você não quiser... Tipo, o Thor Ragnarok, ele foi uma diferença muito grande pra franquia Thor, né? E aí algumas pessoas gostaram, outras não gostaram, mas a franquia Thor nunca esteve no auge, assim. O primeiro e o segundo Thor são criticados e tudo, e são bem diferentes da própria proposta do Ragnarok. E aí ele vem com Amor e Trovão. O Amor e Trovão, ele já é o exagerado do Ragnarok, né? Ele vai
além ele disso. Mais, eu acho que ali ele, né, eu acho que no Ragnarok ele teve ainda que se segurar um pouco, porque afinal ele era um diretor novo na Marvel, e aí no segundo falaram, cara, faz o que você quiser aí, e aí ele fez. Aí desagradou muitas pessoas, né? Você não gosta. Não, mas aí ele fez lá, por exemplo, o Jojo Rabbit, né? Ele não só foi indicado ao Oscar, como venceu, né? Ele venceu de roteiro, né? Roteiro adaptado ou roteiro original, se não me engano? Roteiro adaptado, acabei de ver. Ele ganhou. Então, assim, ele é um cara que tá construindo uma carreira, né? Ele é uma visão particular. Eu tenho minhas críticas a algumas coisas que ele faz, mas eu acho interessante essa discussão que ele propôs aqui, saca? Certo, e aí? O que é ser lembrado hoje em dia? Mas isso é uma discussão que Hollywood tá fazendo nos últimos anos. Tarantino trouxe essa discussão. Tarantino falou assim, quem é conhecido, o Thor ou o Chris Hemsworth? E isso é um ponto importante. Quando o Tom Holland faz, é o Tom Holland que é conhecido ou é o Homem-Aranha? E aí essas franquias, enaltecendo as franquias, porque os atores ou as atrizes, elas saem e outras pessoas entram no lugar e continuam os personagens, entendeu? O James Bond mesmo, sabe? Quem é popular, o James Bond ou o Daniel Craig? Saca? Esse tipo de discussão é extremamente interessante. Então acho que o Taika Waititi ele veio com esse objetivo de discutir isso. Eu acho que é legal. É polêmico, mas é interessante você discutir, né? Olha aí, oficialmente estão sendo produzidos pelo menos 3 mais live actions da Disney, fora os que já foram anunciados, tá? Que a gente vai ter um da Branca de Neve, tem um Rei Leão, né? A história do Mufasa, né? Mais antigo, esses já estão praticamente prontos aí. E aí tem o do Moana, live action do Moana, do Hércules e de Lilo e Stitch. Né? Temos 3 aí em andamento. Na verdade, deixa eu colocar uma outra listagem que tem todos que estão sendo feitos até o momento. A gente pensar, né, de todos os live actions que foram feitos ali, vamos pegar ali até de 94 aos anos 2000. A gente teve um Jungle Book, né, um Mowgli, o filme original dos anos 60, e ele foi lançado em 94. A gente teve o 101 Dálmatas, né, que é um clássico aí, né, foi lançado em 96. Tivemos outro Jungle Book lá lançado em 98. E aí teve o 102 Dálmatas nos anos 2000. Fim. Era só a ideia de lançar isso na época. Até que em 2010 veio Alice no País das Maravilhas. E aí foi o start. Esse aí foi o estouro, né? Esse aqui foi onde começou tudo, tá? Onde fez sucesso. Se não me engano, fez bilhão, né? Não, fez bilhão. É um estouro de bilheteria. E é inacreditável, porque é um filme mais sem graça do universo. Mas ele... Sucesso do Tim Burton aí, né? Tim Burton, ele ganhou muito dinheiro. Né? Muito dinheiro. Esse daqui foi que fez... Se existe um culpado, é esse filme da Alice no País das Maravilhas que meio que abriu a cabeça da Disney. Olha, os live actions de animação pode ser uma saída, né? Já que as animações em si não estão mais rendendo tanto, vamos capitalizar em cima dos clássicos. E aí veio aquele... uma parada que a gente não pode esquecer, tá? Ele tava bem na onda do 3D. Exatamente, né? Ele veio em 3D e tal, e aí... Veio um ano depois ali do Avatar, né? Então tava bem forte na onda de 3D, sabe? E aí, vem o Aprendiz de Feiticeiro, que esse aí não deu certo. Mas aí, 4 anos depois, veio o Malévola, que é o primeiro projeto pós-Alice no País das Maravilhas, que eles instalaram assim, vamos fazer isso. E aí começaram a fazer diversos. Aí veio o Malévola, veio o Cinderela, veio o Mowgli. O Mowgli foi o responsável por ter vindo o Rei Leão em seguida. Tipo assim, olha, é possível fazer o Rei Leão. Então vamos fazer, né? Foi com o sucesso de Mowgli, que foi outro que, se eu não me engano, chegou pertinho de bilhão, né? Acho que ele não fatura bilhão. 966 milhões ele faturou. E aí, cara, aí veio o Alice 2, aí esse aqui não rendeu tanto. Aí veio a Bela e a Fera, que foi sucesso de bilhão. Inacreditável. Né? Teve o Christopher Robin, que é um filme que quase ninguém assistiu, sobre a história do Sion-Pu ali, né? Da criação, basicamente, do Sion-Pu. Talvez... Sabe qual é o que eu acho que talvez o problema desse filme? É que ele é apegado demais no material original, e aí ele tem a mesma pegada, e aí é aquela pegada que a galera não está mais preparada para hoje em dia. Aí tivemos o Dumbo. O Dumbo né, o Tim Burton de volta aí, mas não deu muito bom o Dumbo.
Aladdin, que foi outro sucesso aí, né? De bilhão aí, faturado. Aí teve o Rei Leão, que é o maior sucesso de todos, né? Quase 1 bilhão e 700 milhões aí arrecadado. Sucesso inacreditável. Teve o Malévola 2, aí esse aqui não funcionou muito bem. Tivemos aqui o... Como é? Do Dama e Vagabundo, né? Esse saiu direto no streaming. Saiu direto no Disney Plus. Tivemos o Mulan, que foi outro fracasso, né? Que também saiu no Disney Plus porque, né, pandemia. Foi a época da pandemia. O Cruella, que é maravilhoso esse filme aqui, saiu no Disney Plus e no cinema também, né? Só ao mesmo tempo. Que aliás, você... Só lembrando, quando você falou do Malévola, ele... A ideia ali, que pelo menos a gente imaginava que fosse acontecer, era o seguinte, era mostrar pontos de vistas diferentes. Dos vilões, Não, dos vilões e tudo mais, né? E aí veio o Malévola, que era uma grande ideia, né? Que era mostrar que, tipo, né? O Cinderela também já tinha uma... Apesar de ser bem mais próximo do original, mas aí tinha uma Cate Blanchett ali como, né, como a rainha, aliás, como uma madrasta e parada. Só que aí a Disney, tipo, abandonou isso aí, vamos só fazer copiar igual o que a gente já fez mesmo. Porque deu certo ali com o Alice no País das Maravilhas e o próprio A Bela e a Fera, né? E o Malévola a Bela e a Fera é aquele negócio, né? Tipo assim, não, vamos fazer uma coisa feminista, vamos fazer ela criar uma máquina de lavar. É o que nem a Fernanda chama, é o feminismo corporativo da Disney. O Mulan também. E assim, tem uma parada também meio que de passar um ferro a fogo, assim, ferro a vapor nas coisas pra tirar a graça delas, assim, e elas ficarem totalmente lisas e, tipo, aconteceu isso com Mulan, né, aconteceu isso com o Rei Leão, aconteceu isso com o apoiado numa realidade que ninguém tá pedindo, né, de tirar o carisma dos personagens todos, né. Isso, exatamente. E aí é muito triste. Aí teve o Pinóquio que saiu aí pro Disney Plus e teve o Peter Pan que também saiu pro Disney Plus e aí teve a Pequena Sereia, né, foi o último lançamento aí do rolê. E aí tem diversos aqui, olha a quantidade. Tem o Branca de Neve que vai sair agora no ano que vem, 2024. Tem o Mufasa, o Rei Leão, né? Que é um prequel do Rei Leão aí. Vai mostrar a infância do Rei Mufasa e do seu irmão Scar. Vai sair também em 2024. Tem o filme de Lilo e Stitch, live action, que já está sendo feito. Tem o filme de Hércules, que já está sendo feito. Existe um projeto para uma sequência de Aladdin. Não se sabe se é um prequel, né? Ou uma continuação. Duvido uma sequência de Mowgli, também há uma discussão sobre ela. Existe uma do Corcunda de Notre Dame, em live action. É capaz de sair. Uma continuação de Cruella, é possível sair também. Acho que tem. Live action de Tinkerbell. Live action daquele A Espada na Pedra, né? Que é uma animação maravilhosa. Um live action de Robin Hood, né? Nunca foi feito um live action de Robin Hood, né? Temos só 500 filmes. Tem live action de Bambi, tem live action de Aristocratas e de Moana agora foi o último confirmado, né? O Moana, que é um filme de 2016, já vai ganhar um live action, né? O problemático pra mim... Pelo amor de Deus. Por exemplo, acho que Lilo e Stitch até pode funcionar bem, apesar do bicho ter que ser feito de CGI, né? Tudo bem. Não. Desde que eles façam bonitinho, não façam sem graça, que nem eles têm feito agora. Sim. Agora o Hércules tem uma parada que a gente tava conversando antes de começar esse vídeo aqui. A gente tava falando do Aranhaverso 2, né? De quanto aquilo é estilizado, é bonito. E o quanto você pode ser criativo usando a animação, né? É impossível de você fazer um live action do Aranhaverso, por exemplo, porque, cara, aquilo ali é o puro uso da criatividade mesmo. De você, no papel, o papel ele aceita qualquer coisa e tal. E o Hércules, ele tem uma identidade visual muito forte. Muito forte. Que, cara, vai ficar sem graça pra caceta no live action, entendeu? O Aladdin também tinha um pouco disso, né? Vocês pensavam que o Aladdin ia ficar toscão e o Aladdin ficou bem legal, né? Mas o Aladdin tinha talvez um pouco menos. Eu acho que o Aladdin era um pouquinho mais cinematográfico, assim, do que o Hércules. Eu acho que o Hércules, ele tem muito a perder, cara. A não ser que eles peguem um diretor tipo Guy Ritchie, assim, despirocado, que resolve fazer uma coisa kit mesmo, que é aquela parada brega. Aí eu acho que funciona. Mas, cara, se eles quiserem dar essa pegada realista no Hércules, esquece. Eu tenho quem tá fazendo o Hércules é produzido pelo
Anthony Joe Russo, né, de Vingadores, e vai ser dirigido pelo Guy Ritchie, acabei de ver aqui. Caraca, Caramba, eu chutei e acertei na lata, hein? Porra! Rapaz. Então, aí com o Guy Ritchie eu já começo a pensar, opa, aí já é outros 500, porque sim, no Aladdin eles meteram o pé. Eu acho que eles meteram o pé, assim, e deu certo, porque a galera foi assistir o filme, talvez o meu favorito dos live actions aí. Sim. Tirando a parte mais realista, que foi o Jafar, né? Que eles quiseram botar um Jafar realista demais e ficou um saco. Jafar hétero top, bombado, ficou toscaço, né? Aí foi ruim, mas, pô, agora já fiquei um pouquinho mais... Mas de todos esses aí, qual que você queria ver mais? Que eu quero mais ver? Dos que estão pra sair, dos que estão fazendo. Eu não queria ver nenhum, tá? Mas sabendo que vai... sabendo que vai acontecer, né? Cara, eu não tenho como me desconectar de O Rei Leão. Porra, porque de novo você vai cair nessa, mas de novo. Mas pelo menos agora tá diferente. Será que tá diferente? Tá diferente, Rogério, pelo amor de Deus. Eles vão mudar a fórmula que deu certo, 1 bilhão e 700 milhões, você acha que eles vão botar mesmo? Mas é porque agora vai ser... talvez ele não tenha a expressividade, mas pelo menos vai ter um cuidado mais com o roteiro, de contar uma parada que a gente não conhece, né? A gente não sabe o passado do Mufasa, do Scar, a gente tem lampejos, né, de algumas coisas que foram produzidas, mas aí você fazer uma parada canônica eu acho interessante, e é o diretor do Moonlight, né, o Barry Jenkins, né, tirou o Jon Favreau, né, vai botar um negócio bem mais interessante aqui, então tem um interesse. Tirando o Rei Leão, eu acho que esse do Hércules é o mais interessante pra mim, de todos aqui. É o mais interessante, porque Moana é muito recente, gente. Eu amo a história de Moana, amo a trilha sonora. Pra mim não precisava, mas vão fazer, né? Aquele negócio, nem adianta mais a gente falar isso. Nem precisava. Cara, vai rolar. Não tem jeito. A gente, né? Não adianta lamentar, né? Tô aqui lamentando. Ai, nem deveriam fazer isso daí. Mas já vão fazer, gente. Já era. Não tem jeito, né? Cara, realmente é assim, mas eu acho que o Lilo e Stitch talvez seja o que vai depende dar mais do bicho, assim, no coração pra ver. Porque depende do CGI do vai bicho. depender do bicho, exatamente. Mas se eles podiam ouvir um pouquinho só, pessoal, só um pouquinho, deixar um pouquinho mais cartunesco o bichinho, né? O Stitch, aí ia ficar bem legal, porque é uma história tão bonita, né? O Lilo e Stitch né? Havaí, tem uma história sensacional. Eu lembro da época que vazou que eles estavam querendo fazer o Stitch, aí o Stitch que vazou foi esse daqui, Rogério. Não, tem várias. Imagina, velho. Não dá, né? Zero carisma. Não façam isso. O Stitch vai ter que ser engraçadinho, né? Sorridente, não sei o que e tudo. Porque se vier com hiperrealismo, que o bicho não pode nem ter expressão nenhuma. Primeiro que nem existe, né? É um ET! Nem existe. Exato. Enfim, girou. Olha aí, a atriz de Anéis de Poder relembra ofensas na internet. A Sofia Nomvet, ela que faz a Anã Disa, né? Lá em Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, comentou, aspas, quando o elenco foi anunciado e saíram imagens de quem estávamos interpretando, eu estatisticamente me tornei a pessoa mais atacada do elenco. Havia ofensas raciais, como se eu não tivesse lugar aqui. Eram coisas como, você é muito gorda, você é muito negra, por que você está aqui? Ela continua, percebi que meu lugar na série não era só uma celebração, mas um desafio contra a realidade que simplesmente não é verdadeira, que não temos lugar nas telas ou espaços de fantasia. Eu tinha que fazer o máximo com essa personagem. É foda, né, mano? É foda ela ter que vir falar desses assuntos e, infelizmente, Senhor dos Anéis foi mais uma dessas séries que foram atacadas, né? E aí não é só ela, né? Star Wars foi atacado, The Last of Us foi atacado, diversas séries foram atacadas. E ela falando aqui, né, cara, que quando saíram as imagens e tudo, ela foi a mais atacada de todos, né? Tudo que tem fandom demais dá nisso, né? É assim, o que eu fico triste... A super proteção desse fandom, né? De assim, não pode ser diferente do que era o original, sendo que é tudo uma ficção, né, mano? Não, e tudo assim, uma fantasia. É muito triste
acho que tem duas coisas principais que a gente pode falar, que é o seguinte, se a gente, por exemplo, né, que aqui, nós dois, por exemplo, somos Sim. brancos e tudo, né, e Sim. aí só da gente defender esse direito das pessoas terem diversidade no cinema e tudo mais, a gente já foi atacado. Imagina essas pessoas que estão ali na linha de frente, que estão vivendo que tá ali. tendo que interpretar ali, entendeu? É. E assim, ela não tem obrigação nenhuma de levantar nenhuma bandeira, mas ela acaba sendo obrigada, porque senão, Sim. se ela não fizer isso, ela simplesmente some num amontoado de ofensas e tudo mais, né? Então ela tem que comprar isso e para seguir em frente. Então isso é muito ruim, é muito triste. E eu acho que outra coisa também muito triste é que essa série a gente lembra mais por causa disso do que por causa da história em si. Então, quer dizer, Sim. os fãs, eles mais atrapalharam do que ajudaram, sabe? Em todas as questões, assim, da série em si. E aí acusam sempre o elenco... Acusam sempre o elenco de mimimi, não sei o que, só falam disso. Mas caraca, mano, se vocês estão atacando toda hora, é óbvio que tem que falar. E tem uma coisa, eu tava assistindo Ted Lasso, e tem um episódio que fala muito sobre isso, sabe? Sobre discriminação e tudo mais. E tem um momento que fala assim, que parou essa parada de a gente ficar só assistindo, vendo um amigo ou uma pessoa próxima ou alguém sendo ofendido e você simplesmente calado, brother. Acabou com isso, cara. Não existe mais isso, gente. Não existe mais... Não pode tolerar. Esses silenciosos não são mais permitidos. Tem que falar, gente. Tem que escancarar, né? E é aquilo, né? Não basta não ser racista. Você tem a obrigação de ser antirracista. Exatamente. E é essa a parada. E assim, eu acho ela uma das melhores coisas da série, tá bom? Com o núcleo, né? Tranquilidade. Aquele núcleo ali é todo o melhor. A atuação dela é muito boa e É. realmente acho que ela fez um trabalho excelente com o que ela tinha na mão. Eu Sim. acho que o roteiro dessa série é bem fraco, mas eu acho que o que ela tinha, eu acho que ela mandou muito bem. E é uma pena, cara. É uma pena que a gente só tenha que ficar falando sobre isso quando a gente fala de Anéis de Poder, né? Sabe? É terrível. Infelizmente. Olha aí, ator de Stranger Things, o Caleb McLaughlin, falou do interesse em fazer o Super Choque em live action, hein? Ele é dele, esse daqui, o Caleb, é um dos que saiu a notícia do Aranhaverso, do Miles Morales em live action, coloca ele como, né? Tudo é ele agora, né? Só tem ele pra fazer, né? E aí o Caleb comentou o seguinte, ó. Fui apresentado ao Super Choque através dos fãs. Eu pesquisei sobre Vigio, né? Vigio é o nome do Super Choque, né? Vi vídeos do desenho animado de antigamente. Lembro que meu irmão costumava assistir. Eu espiava ele no quarto assistindo quando era adolescente na televisão. Ele continua. Eu não sabia que isso já era parte da minha vida assim. Eu me vejo quando eu olho pra ele. Nós temos uma conexão maior do que eu pensava. Eu gosto de me conectar com tudo que eu faço. O Super Choque é alguém com quem eu me conecto e é um personagem que eu adoraria interpretar. Jogou a real aí pra James Gunn, né? Porque James Gunn agora comanda a DC, né? E Super Choque é DC. Todo mundo ali fazendo a sua parte pra ser chamado e tal. Ele é bom ator. Fazendo sua campanha, né? Tá um pouco marcado com Stranger Things, né? Queira ou não. Mas vai acabar agora Stranger Things, né? Sucesso, então, né? Só o único problema é que eu acho que, infelizmente, a Warner não tá muito preocupada com o Super Choque. Então já, né? Isso é triste, porque é um personagem icônico. Olha o Miles Morales aí fazendo um baita sucesso. Deixa eu ver qual é a idade dele. Ele tem 21 anos, acho que é uma idade boa pra fazer, né? Porque ele tem cara, mas tem cara de moleque. É aqueles atores que tem cara mais jovem. Eu acho que dava pra fazer sim. Era só a DC estar com vontade, né? Sim. Não sei se tem muita vontade. O próprio roteirista, criador do Super Choque, ele mesmo falou que nunca me procuraram pra gente conversar sobre isso. Tiveram várias especulações na época da Comic Con, né, do ano passado. Foi, mas aí era tipo pra fazer um quadrinho. Aí fizeram era no... Não, foi naquele DC Universe lá, não era? Como é que era o nome daquele... Não era aquela live, né? Que... Não, era aquela live que eles fizeram do... o Fandom. DC, Fandom. E aí teve lá uma parte lá, e todo mundo esperando, meu Deus, vai sair, vão anunciar. E, cara, não era nada, sabe? Era só... baboseira. Assim, queremos fazer, né?
É uma carta de interesse, basicamente, Faz né? sentido, cara. Eles podiam fazer uma coisa, algo no estilo, por exemplo, do Aranha Verso. Dava pra fazer muita coisa com o Super Choque, dava pra fazer live action mesmo. Pena que tá aí relegado. The Office vai ganhar a versão australiana com protagonista feminina. The Office já ganhou diversas versões, tá? Ao redor do mundo inteiro aí você, né? Se tem uma coisa que o Rick Gervais está ganhando é royalties, né? Pela criação lá do, ele vive disso, do The Office, né? Chegou a vez da Austrália, de acordo com a Variety, a versão australiana da série original será protagonizada pela comediante Felicity Ward. A produção vai chegar ao Prime Video e seguirá, olha a sinopse que legal, ó. Ela vai seguir Hannah Howard, vivida aqui pela Felicity, né? Diretora-geral da empresa de embalagens Flinley Craddock. A trama é ambientada em um período pós-pandemia de Covid-19, quando Howard recebe notícias de que sua filial será fechada e os funcionários terão que trabalhar em casa. A diretora então começa a fazer promessas de que não pode cumprir, na tentativa de manter a família do trabalho unida. Aí, ó, tem versões dos Estados Unidos, né, que é a mais famosa, França, Canadá, além da própria Inglaterra, que foi quando nasceu o formato The Office, né? É muito bom, porque eles conseguem não fazer só uma versão, assim, porque o dos Estados Unidos, por exemplo, eles tentaram fazer uma versão, né, na primeira temporada, utilizando até mesmas histórias, mesmas piadas, mesmas piadas, que não funcionava muito, porque o humor é muito diferente, cara, o humor inglês do humor norte-americano. E quando eles deram, apesar que eu amo a primeira temporada, porque eu amo o inglês, então eu adoro do mesmo jeito, porém, quando mudou na segunda temporada, que o humor ficou mais regional, digamos assim, passou a funcionar muito mais. E não renega os outros, né? Então eles conseguem fazer uns mashups assim de trazer o Rick Gervais, sabe? De fazer coisas nesse sentido que sempre ficam muito divertidas. Então eu acho que, pode funcionar muito. E faz o próprio Michael Scott, ele, em algum momento lá, ele vai perder a filial dele e ele também faz de tudo, né? Ele inventa altas mentiras pra não perder a filial. Não, mas ela vai vender muito mais e não sei o que lá e tal. Então, é uma coisa que dá pra funcionar muito e eu acho que seria legal ver como é que funciona uma empresa pós-pandemia que, poxa, vários dos funcionários passaram a trabalhar em casa e tal. Muitas empresas fecharam o físico pra ficar todo mundo em casa mesmo pós, né? Não, e muitas empresas, mesmo as que voltaram, elas... Normal... Tá, não tô falando de todo mundo, tá? Mas a maioria delas voltou parcialmente, né? Parcialmente, trabalha híbrido, 3, 4 dias, isso, trabalha 3, 4 dias, 3 no escritório, 2 em casa, e assim vai. Então, acho que é interessante... tem tudo pra ser muito bom, cara. The Office é muito bom. É muito bom. Cara, eu vendo essa trama, eu queria ver como é que a Dunder Mifflin sobreviveu ao período pandêmico, entendeu? Porque... já não tinha... ainda com o Dwight de chefe, imagina. Ia ser horrível, melhor não, vai estragar toda a história. Você acha que o Dwight ia querer que a galera ficasse em casa? Deixa quieto. Não, com certeza, né, ele foi uma resistência de ficar todo mundo... enclausurado, ele fez um bunker dentro do escritório. Muito bem, finalizamos. Giro gigante, hein? Porque tiveram muitas notícias aí. Participa, você gosta do Giro de Notícias? Coloca nos comentários aí. Tá gostando de acompanhar todo dia vídeos? Coloca nos comentários, incentiva a gente, dá o seu joinha, se inscreve no canal. A gente a gente fica oscilando em subir inscrito e descer inscrito. Se uma pessoa não gosta de uma notícia, ela se desinscreve do canal. Se ela gosta da notícia, ela se inscreve no canal, né? É bem isso mesmo e faz parte, né? Não, a gente não se importa muito com os inscritos, não, se importa com views. Se importa onde chega o negócio aí. Por isso que é importante, se você é inscrito, você ativar o sininho para você ser notificado toda vez que você, né? Toda vez que a gente postar um vídeo novo, a gente vem aqui. Aliás, você vai ser notificado aí no seu celular, no seu e-mail e etc. É isso, nos encontramos na próxima. Tchau. Que se tornará irrevelante. Eu tô lendo tudo errado. Vamos lá, de novo já. Caraca. Ó, isso é um bom pós-crédito, né? Vai pro final.